Olá e bem-vindos! Hoje vamos embarcar numa viagem verdadeiramente cósmica. Vamos explorar um conceito fascinante, a ideia de um universo central, um lugar chamado Avona, que é descrito como divino e perfeito. E o nosso ponto de partida é logo esta citação. Ela define o tom de uma forma grandiosa, não é? A ideia de que no centro de tudo, mas mesmo tudo, existe um núcleo de perfeição absoluta. Nosso universo, e sabe-se lá quantos mais, giram à volta dele, quase como planetas a girar à volta de um Sol central. E isto leva-nos à pergunta fundamental que vamos tentar explorar. Afinal, o que é este centro? Como é que ele está estruturado? E, talvez o mais importante, para que serve? Bem, vamos mergulhar a fundo nisto. Primeiro, a ideia mais importante a reter. Ao contrário do nosso universo, que está sempre a mudar, a evoluir, Avona é descrito como algo completamente diferente. Uma criação que já nasceu completa. Perfeita. Não é um projeto em curso, é a obra-prima já terminada. E a escala disto, bem, é algo que a nossa mente mal consegue processar. Avona não é só um mundo, são 1.000 milhões. 1.000 milhões de mundos e cada um deles é descrito como tendo uma beleza e uma grandiosidade para além de qualquer imaginação. É um número que tenta dar forma a algo que para nós é praticamente infinito. Certo? Mas como é que uma criação tão gigantesca se mantém estável? É aqui que entra a sua arquitetura. Vamos ver como este sistema celestial está organizado. É como uma engrenagem de precisão cósmica, com camadas e zonas que funcionam em perfeita harmonia. No centro, do centro de tudo, está a Ilha do Paraíso. Isto não é um planeta. É a fonte imóvel, eterna, de toda a matéria e energia. É o ponto de quietude absoluta. Tudo o resto, a Avona e todos os outros universos, giram à sua volta. E o tempo como o conhecemos, ali simplesmente não existe. A estrutura à volta do paraíso é, como se pode ver, bastante complexa. Temos zonas de espaço calmo, os 7 anéis gigantes onde estão os 1.000 milhões de mundos da Avona e depois, algo crucial, 2 enormes cinturões de corpos escuros de gravidade. Pensem neles como uns estabilizadores cósmicos gigantescos que mantêm tudo no seu devido lugar. E aqui está a mecânica celestial disto, que é absolutamente fascinante. Estes 2 cinturões de corpos de gravidade escura movem-se em direções opostas. Um roda para um lado, o outro para o outro. É esta espécie de dança cósmica, esta contrarrotação, que cria um equilíbrio gravitacional perfeito. É o que torna a Avona estável, para toda a eternidade. Depois da arquitetura, chegamos a uma das ideias mais desafiadoras. É que as próprias leis da realidade em Avona são fundamentalmente diferentes das nossas. Não é só um lugar distante, é uma ordem de existência completamente diferente. E as diferenças são abismais. A realidade de Avona é tríplice, baseada em 3 fontes divinas, enquanto a nossa é dupla. A energia deles tem 7 formas, não apenas uma. Eles têm 1.000 elementos químicos. Nós conhecemos 100 e poucos. E a parte que mais me espanta, os seus habitantes têm 49 sentidos. Nós temos 5. 49. O que é que se pode perceber do universo com 49 sentidos? Portanto, o ponto crucial é este. Se uma pessoa, tal como é, fosse transportada para a Avona, seria como estar num vácuo. Seria surda, cega, totalmente incapaz de sentir o ambiente. Os nossos 5 sentidos simplesmente não estão sintonizados para perceber aquela realidade. Seria a privação sensorial total, apesar de se estar no lugar mais vibrante de toda a criação. E o tempo? Bem, o texto sugere que esta famosa passagem é quase literalmente verdade aqui. Um único dia padrão no sistema Paraíso-Avona equivale a um pouco menos de 1.000 dos nossos anos atuais. A própria noção de tempo ali opera numa escala que é para nós divina. Ora, e quem é que vive neste universo perfeito? Os seus nativos, os avonianos, são descritos como seres tão diferentes de nós quanto o seu mundo. São criaturas que já nascem em perfeição e vivem na eternidade. A vida em Avona existe num espectro muito, mas muito mais vasto. Em vez de apenas matéria e espírito, existem 7 categorias fundamentais de existência. Vão desde o que é puramente material até ao que é puramente absoluto. Um conceito que, honestamente, está muito para além da nossa compreensão. Esta perfeição estende-se à própria natureza da existência. Os seres de Avona com o livre-arbítrio, por exemplo, nunca escolheram ir contra a vontade divina. E a morte? A morte como a conhecemos não existe. As formas de vida inferiores não morrem, elas transmutam-se, ou seja, simplesmente mudam de forma, sem qualquer tipo de decadência. Então, a grande questão,
Por que é que isto tudo importa? Por que é que um ser de um universo em evolução, como o nosso, se deveria preocupar com esta criação perfeita e tão distante? Bem, a resposta está no seu propósito, como o destino final de uma longa, longa jornada. E o conceito central aqui é o do peregrino ascendente. A ideia, no fundo, é que a morte não é o fim, mas sim o início de uma viagem de aperfeiçoamento espiritual. As almas progridem através de vários estágios, e o destino final dessa peregrinação é a Avona. A travessia de Avona é a etapa final da educação de uma alma. A jornada começa no circuito mais exterior, o sétimo, e depois avança-se gradualmente para o interior. Cada circuito representa um passo mais perto do divino, uma nova camada de compreensão, até se chegar ao limiar do próprio paraíso. E esta jornada não é de todo monótona. O texto descreve cada um dos 1.000 milhões de mundos de Avona como uma criação única, uma autêntica universidade de surpresas. Cada planeta é uma lição diferente sobre beleza, sobre verdade, sobre bondade, garantindo que a descoberta nunca, nunca acaba. E isto leva-nos à reflexão final. Segundo esta perspectiva, traços como a curiosidade e o amor pela aventura não nos foram dados para serem frustrados por uma vida tão curta. Pelo contrário, são os motores para o que é apresentado como uma carreira interminável de descobertas, o que sugere que talvez a morte seja apenas a porta de entrada para essa viagem eterna.